Olá para todos vocês, sejam muito bem-vindos ao programa Inspira, ao canal 25. Estou bastante feliz com algumas mensagens que eu recebi de pessoas que viram, que gostaram. Espero que vocês estejam gostando desse programa, que está sendo preparado com muito carinho em todos os detalhes para você que está aí em casa assistindo. E hoje, o tema desse programa é um tema muito especial, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. Nós falamos hoje sobre bem-estar e saúde da mulher. E nesse programa falamos sobre bem-estar e saúde da mulher ainda em sua fase reprodutiva, né? A mulher que ainda não chegou à fase da menopausa. E quem conversa com a gente hoje é a minha querida colega de trabalho, a doutora Heloísa Frank. Ela é médica, ela é naturóloga, ela é terapeuta ayurvédica e ela veio aqui para contar um pouquinho para nós sobre esse assunto que interessa não só as mulheres, mas a muitas pessoas, né? Então, doutora Elo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho para as pessoas de casa como é que foi essa sua descoberta, essa sua formação da naturologia para a medicina. Eu entrei na área da saúde novinha, comecei a estudar a faculdade de naturologia, que é uma faculdade que estuda todas as técnicas de medicina integrativa. Então, na naturologia eu conheci a Ayurveda, que é essa ciência, uma medicina milenar indiana. E estudando a Ayurveda, trabalhando como terapeuta, eu sempre trabalhei com saúde da mulher, com os procedimentos de desintoxicação, conhecido como Panchakarma no Ayurveda, e senti a necessidade e a vontade de estudar a medicina como um complemento dessa medicina integrativa. Na verdade, você, né, a Elo, acabou fazendo o caminho oposto. Primeiro ela foi para a naturologia e depois ela foi fazer medicina. O que traz uma experiência bem diferente, né, Elo, para você, na sua vivência, nos seus atendimentos, né? Sim, porque muita gente pensa, né, que é um caminho contrário, porque a maioria dos médicos integrativos fazem primeiro medicina para depois estudar medicina integrativa, alguma técnica de medicina antiga. E para mim o que foi muito bom ter essa visão é de nunca perder a questão de que a autonomia sobre a saúde está na própria pessoa. Então que o médico ou o terapeuta, ele está aqui como um instrumento para trazer, para mostrar os caminhos e pegar na mão para voltar, né, uma rotina saudável, mas de que a nossa responsabilidade está nas nossas escolhas diárias, né? Exato, né? E isso também que traz aos olhos do Ayurveda e que a gente vai falar aqui nesse programa hoje. E eu queria fazer uma pergunta que muitas mulheres perguntam, muitas mulheres têm curiosidade de saber como o Ayurveda vê a fase menstrual, né? Qual a importância da menstruação na vida da mulher e se existe alguma diferença entre as mulheres da forma como isso ocorre na vida delas, né? Como é que é isso na vida de todas as mulheres? Então vamos lá. Para a Ayurveda, a gente deriva de um princípio único, então todos nós, todo o universo, ele vem de uma partícula única, de um princípio único que se manifesta por meio dos 5 elementos. Então ar, espaço, fogo, terra e água. Esses 5 elementos se agrupam de uma maneira organizada para formar os biotipos que nós conhecemos no Ayurveda, que são Vata, Pitta e Kapha. E esses biotipos, eles governam todo o funcionamento do universo e nós, como parte da natureza e como parte do universo, também sofremos influências desses elementos. Então, na nossa idade da infância, nós temos na idade Kapha, uma idade de terra e água, e a idade que a gente está construindo a nossa realidade, trazendo o mundo para dentro das impressões e formando o nosso corpo, formando os nossos tecidos. Terra e água traz essa estrutura.
A idade nossa reprodutiva, a idade da adolescência, marcada pela menarca, né, a primeira menstruação na mulher, ela é marcada pelo predomínio de Pita, que é governado por fogo e água. E esse é um período de que a menstruação, ela é uma dádiva que nós mulheres temos, uma oportunidade que o corpo tem de mensalmente fazer uma desintoxicação. Então, e a menstruação, ela é um espelho da nossa saúde. Então, hoje em dia, a gente fala muito sobre a menstruação como algo que seja negativo, né? Porque a gente tem essa vida de que muitas mulheres querem parar de menstruar para não atrapalhar a rotina. Mas o que eu acho mais bonito do Ayurveda que ele traz é que a menstruação, ela é algo normal, ela é fisiológica e ela não deve ter desconfortos que mudem a nossa realidade, a nossa capacidade de trabalhar, de ter as nossas atividades diárias. Então, muitas mulheres me procuram, né, procuram a gente em consultório para para se tratar com a Ayurveda devido a essas queixas no período menstrual, ou que optaram por fazer o uso de anticoncepcionais contínuos para evitar essa menstruação. Primeiro lugar que eu acho é a gente falar como é uma menstruação saudável, né? Então, uma menstruação saudável, ela é uma menstruação que ela tem um sangue vermelho vivo, numa quantidade intermediária e que não cause grandes desconfortos. Claro que tem as alterações hormonais e alterações no ritmo, né? Que a gente fica um pouco mais cansada, é um momento assim que a nossa energia está descendente, então o nosso fogo digestivo, a nossa capacidade de digerir, metabolizar e transformar aquilo que não sou eu em algo que seja meu, que seja eu, né? Então, assim, os alimentos todos, as impressões, as emoções, os alimentos que a gente come, tudo isso a gente tem que transformar no que nós somos. Sim, nesse momento, né? Nesse momento da menstruação, em que o nosso organismo está ali ocupado com a tarefa, né? De expulsar aqueles tecidos, expulsar aquele sangue. Então, outras funções como a digestão, como as emoções, como o pensamento, né? Como os pensamentos, essas funções elas são alteradas, né, Elo? Sim, é um convite a esse processo de energia descendente para a gente entregar, né, os excessos. E assim, o ciclo menstrual, ele traz pra gente exatamente a nossa conexão com a natureza. É a maneira da gente refletir o ciclo da natureza e é a forma que mais nos aproxima desse ciclo. Então, uma coisa interessante do Ayurveda também é que a menstruação, ela reflete, a cada sangramento, a cada mês, ela reflete como foi o nosso comportamento de digestão e de estilo de vida durante esses 28 a 32 dias, que pode variar também de acordo com cada biotipo. Então, do que a gente se alimentou, e lembrando que o alimento sempre não é apenas o alimento, a comida ou a bebida, né? E a gente vai voltar para falar desse assunto muito interessante e sobre isso que a doutora Elo está falando no próximo bloco. Não saia daí. Voltamos com o programa Inspira, nesse assunto delicioso e nessa conversa que eu estou tendo aqui com a doutora Heloísa Frank. Estamos falando sobre bem-estar e saúde da mulher e vocês estão gostando aí em casa? Eu espero que sim. E nós continuamos essa conversa e eu pergunto agora para você, Elo, para as mulheres que estão assistindo, que objetivamente querem saber o que elas podem levar para a vida delas, será que a minha menstruação é Vata, Pitta, Kapha? Qual será a minha constituição? Como é que você pode dizer que é esse tipo de menstruação? Como é que é o sangramento de uma mulher que é Vata, Pitta e Kapha? Então a gente pensa, né, que uma mulher Vata, ela tem uma predominância de ar e espaço. O ar e espaço, ele é móvel, ele é leve, ele é sutil. Ele é seco, ele é o vento da natureza, né? Então, como é um fluxo menstrual de uma mulher que é Vata ou que está Vata? É um fluxo menos intenso, com um sangramento mais escuro e durante o período menstrual ela pode ter um pouco mais de prisão de ventre, naturalmente, depois voltar a se regularizar.
distensão abdominal ou gases, é uma mulher que tem uma tendência na TPM, por exemplo, a ter mais oscilações de humor, emoções como ansiedade ou medo. Então, durante o período menstrual dessa mulher, ela é uma mulher que ela precisa se manter aquecida. A Ayurveda sempre cuida por opostos. Então, uma mulher que ela é mais seca, mais leve, ela precisa de nutrição, de aconchego. A mulher vata é aquela mulher que fica com os pés e as mãos muito frios, que sente bastante cólica, que tem prisão de ventre, seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Essa característica. E aí, por exemplo, uma mulher vata que sofre com muita cólica, ela pode fazer uma massagem na região abdominal com um óleo de rícino ou um óleo de gergelim levemente aquecido, usar bem a bolsa de água quente. Pode fazer, por exemplo, chás que sejam mais aquecedores, então um chá de gengibre, um chá de canela, um chá de erva doce. A erva doce é uma erva que ela é muito boa, o funcho ou a erva doce em semente, muito boa para cólicas de qualquer um dos doshas, né? E a mulher pita? A gente está falando da vata, né? E como é que é, né, as características para as pessoas que estão em casa conseguirem compreender as características de uma mulher pita e de uma menstruação pita? A mulher pita, ela é fogo e água, né? Predominante fogo. Então, a mulher pita, ela tem um sangramento mais intenso, um sangue vermelho vivo. A TPM de uma mulher pita é uma TPM mais irritada, né? Então, tem uma tendência mais às explosões, falta de paciência. E as sensações, por exemplo, da mulher mais pita realmente é vir essa irritabilidade, não tem tanta sensação de peso ou prender tanto o intestino, mas quando ela tem algum tipo de desequilíbrio, por exemplo, e passa muita contrariedade no mês ou fica segurando muito, né, as emoções mais de fogo, ela pode aumentar, por exemplo, o fluxo menstrual dela e ter alguns desequilíbrios, né, em relação a esse excesso desse fluxo menstrual. Então, a mulher que ela é pita, ela precisa ter uma moderação na rotina dela, de maneira que ela tenha um fluxo mais equilibrado para não se exaurir, para não perder tanto sangue, né? Porque o jeito que a gente menstrua mais, quando nós menstruamos um fluxo um pouco maior, a nossa cólera sai um pouco mais, né? Então a gente tem que lidar um pouco com esfriar a cabeça, esfriar a cabeça não de botar a cabeça na água gelada, né? Mas esfriar a cabeça com coisas mais apaziguadoras. Então, um chá, por exemplo, de erva doce também funciona bem para uma mulher mais pita, mas um sangramento pita não viria bem, por exemplo, com muito gengibre ou muita canela, que aumenta o fluxo menstrual. Sim, sim, muito interessante, muito interessante. A mulher pita, então, é a mulher mais quente. Mais quente, mais intensa. intensa. Tem um fluxo mais colérico, mais intensa. Exatamente. E agora, como seria o fluxo menstrual e as características de uma mulher kapha? A mulher kapha, vamos pensar em terra e água. A mulher kapha ela é mais pacienciosa, a mulher kapha tem mais estrutura, a mulher kapha é mais densa. A TPM, por exemplo, de uma mulher mais kapha é aquela mulher que fica mais melancólica, um pouco mais entristecida, uma sensação talvez de peso no corpo, porque terra e água quando se juntam traz esse peso, né? Então inchaço nas pernas, peso no corpo, essa questão da lentidão e um pouco mais da melancolia. O fluxo menstrual da mulher kapha, ele é um fluxo moderado, mas ele é um fluxo que ele tem tendência a ser mais viscoso, né? Então a mulher kapha, ela é um pouco mais fria, não tão quente, né, quanto a mulher pita, e a mulher kapha também se beneficia das coisas mais aquecedoras. Então aí entraria também a questão do gengibre, de se manter aquecida, das ervas mais picantes suaves como a canela, por exemplo. Sim, muito bom. É muito interessantes essas abordagens, né, dessa forma que o Ayurveda vê e essa medicina integrativa vê. E agora, para as pessoas que estão em casa acompanhando e para as mulheres que eu sei que estão ali pensando o que será que eu posso fazer para melhorar o meu fluxo, o meu período, quais seriam assim dicas gerais assim para que todas as mulheres pudessem ter um período e um fluxo mais tranquilo? O convite é sempre voltar para o básico, Fê. Então, o convite é ter moderação, ter uma rotina com regularidade. O período que a gente tem, o nosso período menstrual, é o período vata do mês pra gente, é o período vata do nosso ciclo. Então, ele é um período de
uma energia descendente, né, como a gente falou no começo, então a gente tem que priorizar isso. Então, por exemplo, no yoga eu não faria posturas invertidas, porque eu quero manter essa energia descendente. Uma coisa que a gente perdeu um pouco é, durante a fase menstrual, a mulher deve evitar relações sexuais de qualquer tipo, porque a energia é para se manter descendente. Ter uma carga reduzida de trabalho. Então, às vezes eu sei que você que está em casa não tem como diminuir o ritmo, né, de horário de trabalho, mas de repente tentar se planejar para na semana da menstruação, do sangue menstrual, não ser aquela semana da reunião mais importante, uma semana de muitas viagens. Então, é uma semana para tentar ao máximo manter o repouso relativo, as atividades físicas serem menos extenuantes. Então, se é uma pessoa que é super atleta e faz atividade física todos os dias, reduzir um pouco a carga da atividade, manter uma alimentação mais natural possível, então correr dos industrializados, manter assim a alimentação bem cozida, quentinha, porque é um período vata para qualquer mulher, né? Sim, é um período assim, é aquele período de eliminação mesmo, como a doutora falou no início do programa, é um período que, com a menstruação, não só o sangue, mas todas as nossas impressões acumuladas no ciclo anterior, elas também estão sendo eliminadas e por que não ser um convite para que nós possamos nos voltar um pouquinho mais para dentro, né? Nos interiorizar um pouco mais nesse período, como ela acabou de dizer. Essa conversa foi muito gostosa, passa muito rápido e já fica aqui o convite para a doutora Elô voltar no próximo programa e ela vai falar um pouquinho sobre a mulher mais madura, a mulher que já está na fase da menopausa, vai trazer ótimas dicas. E Elô, eu agradeço muito a sua presença, obrigada por ter vindo, espero que vocês em casa tenham gostado e aproveitado e a gente encerra esse bloco com a doutora Elô e já eu volto com práticas relativas a esse tema. E aí eu explico com maiores detalhes para vocês. Até já! Olá, voltamos! E nesse bloco eu já estou aqui prontinha para a nossa prática relativa ao tema do programa de hoje, bem-estar e saúde da mulher. E essa prática é uma prática simples, como eu já disse para vocês, que eu tento aqui trazer práticas simples para que você possa fazer aí na sua casa e que isso possa inspirar você a se aprofundar dentro dessa prática e desse tema. Então, são posturas que a gente vai fazer hoje que contribuem para que nessa fase menstrual nós possamos diminuir as sensações mais incômodas, que são as cólicas, que são a irritabilidade, essas posturas até mesmo para o sangramento excessivo, mas é claro que você vai fazer de acordo com aquilo que você está sentindo, né? Porque somos únicos, cada mulher é única, então se você fizer durante a sua fase e você perceber que isso está sendo melhor para você, você continua. Cada uma dessas posturas você vai poder fazer por aproximadamente 5 minutos ou o tempo que for confortável. Então começamos aqui. Vamos usar uma almofada, na verdade 2 almofadas aqui, essa daqui para a segunda postura. Se você não tiver essas almofadas, você pode enrolar um edredom para que ele fique bem firme, numa consistência bem firme, para que essa base seja muito legal para você poder acompanhar essa prática. Então começamos aqui, ó. Nessa primeira postura, nós vamos sentar, unindo os pés, aproximando a base, né, dessa almofada ou desse edredom do seu sacro aqui atrás. Você toca o sacro. O quanto você puder, você traz os seus pés pertinho do seu quadril. Ajeita essa almofada aqui e aí você vai deitar lá para trás, ó. Pode levar os glúteos lá em direção aos calcanhares para alongar a sua lombar. E aí você coloca as palmas das mãos para cima, procura relaxar o seu peito. E essa expansão, né? Veja como o corpo expande, as costelas se abrem, você consegue respirar melhor. A gente cria aqui espaço para toda a área pélvica, para a circulação acontecer de forma
mais eficiente, você relaxa essa região do útero. Então solta os braços, faz uma respiração profunda e ampla. E aí quando você solta o ar, você deixa o seu corpo se soltar sobre essa almofada, em direção ao chão, em direção à terra. Procura relaxar também das virilhas em direção aos joelhos. Mais uma inspiração profunda. E aí você solta o ar. E aí a gente pode ficar aqui, ó, tá uma delícia, eu tô aqui mostrando para vocês. A gente pode ficar aqui até 5 minutos ou o tempo que for confortável. Você também pode fazer apoios aqui sobre os joelhos para conseguir ficar mais tempo de forma confortável. E aí para voltar, ó, a gente junta os pés, pode virar de ladinho e aí nós subimos e já mostro para vocês a segunda postura. Então nós vamos unir agora esses dois acessórios. Então um vai ficar embaixo e o outro vai ficar em cima. Então você vê nessa acomodação aqui e nós vamos sentar aqui, ó. Então você senta sobre essa almofada, você vê que esse apoio ele fica bem alto, né? Dá para você perceber que eleva bem o seu corpo. E aí a gente vai simplesmente, ó, deitar lá para trás. Aí quando você deita, lentamente você vai estendendo as suas pernas lá para baixo. Deixa os seus pés se soltarem para as laterais. Traz agora os cotovelos na mesma linha dos seus ombros, ou um pouquinho para baixo, para cima, de forma que você sinta que o seu peito expande e relaxa as suas mãos aqui, ó. Então, mais uma vez, você tem uma postura que expande a sua respiração, abrindo as suas costelas e relaxa completamente essa área pélvica, né, no momento que ela está sendo muito solicitada. E aqui, inspira mais uma vez profundo. E aí solta devagar o ar. E relaxa tudo em direção ao chão, como se você se soltasse completamente sobre essas almofadas. Mais uma vez inspira. E expira, soltando tudo lá em direção ao chão. Então é um momento de entrega, é um momento de soltura. É um momento de não controlar nada, né? E de ficar conectada com essa respiração. Mais uma vez inspira. E expira, solta tudo lá para baixo. Você pode ficar aqui nessa postura também por 5 minutos ou o tempo que for confortável, sentindo essa expansão do peito, esse relaxamento de toda essa área pélvica. Para voltar, ó, a gente vai apoiar os pés no chão, vai virar de lado e vai subir. Eu não consigo virar totalmente de lado, porque eu estou aqui com esse microfone, mas deu tudo certo, consegui. E a gente vai agora para a próxima postura. Então você pode deixar aí as almofadas de lado. E essa postura próxima que eu vou mostrar é uma postura que leva mais o fluxo para a cabeça e ao mesmo tempo ela alivia o peito e expande a nossa coluna. Uma postura que traz vitalidade para essa fase, ó. Então, senta lá sobre os seus calcanhares, mantendo os seus pés unidos, afasta os seus joelhos, estende os braços lá para frente, caminha com as suas mãos para frente, pensando em expandir da cintura até as mãos, quanto você puder. Abre bem os dedos das mãos, na mesma linha dos ombros. E aí a gente vira os dedos dos pés lá atrás, eleva o quadril, solta a cabeça lá para baixo. Você vai empurrar os seus calcanhares em direção ao chão, empurrar suas coxas para trás, os glúteos lá em direção ao teto e a sua cabeça bem solta. Observa como o seu corpo pede para que você respire nessa postura e você mantém, procurando equilibrar o peso das mãos e dos pés, como se você pudesse ter mais firmeza nas mãos
e mais leveza nos pés. Solta ainda mais a cabeça. Fica mais um instante. Uma inspiração profunda e ampla. Solta o ar. Essa é uma postura para a gente manter de 30 segundos a 1 minuto. Inspira mais uma vez. E para voltar, ó, a gente desce com os joelhos afastados, nessa fase em que a gente quer relaxar essa região. Desce tocando a testa no chão e leva os braços para trás. E aqui a gente relaxa mais um instante. Para subir, apoia as mãos e elevamos o tronco. E terminamos a prática de hoje. E assim encerramos esse programa falando sobre bem-estar e saúde da mulher. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado e não percam o próximo programa. Eu espero vocês e até lá!